Muita gente empreendendo, porém sem a mínima condição de chegar em algum lugar. Quem está empreendendo precisa começar a fugir dessa história de achar que tem que vender mais barato que os outros. Não, não faz isso. Às vezes esse é o primeiro passo para você quebrar. O que as pessoas querem não existe. Elas querem uma fórmula secreta, algo milagroso. Sejam muito bem-vindos a mais um Caminhos para o Seu Sucesso. E se o nosso objetivo aqui é trazer gente com notório saber sobre a área em que atua, hoje vocês vão adorar um bate-papo super produtivo. Antes da gente começar, curte aí embaixo, compartilha, porque eu tenho certeza que com quem você compartilhar vai gostar demais. Hoje, com a gente, Cláudio César dos Santos, companheiro de longa data, consultor de grande data, mas muito mais que um excelente consultor, um grande amigo, e eu sou suspeito para falar dele. Por favor, Cláudio, se apresenta para o pessoal. Primeiramente, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, meu amigo aí de longa data, Joel, grande camarada. Me apresentar aqui. Meu nome é Cláudio César, apaixonado por administração e consultoria, em ajudar as pessoas e empresários. Estou no mercado aí, como o Joel falou, há 20 anos, foram mais de 250 empresas consultadas, e a minha paixão é ajudar as empresas a se organizarem, lucrarem e crescerem. E mais uma vez, feliz por estar aqui, Joel. Cláudio, você começa se apresentando falando em prazer de ajudar as pessoas. E eu acho que é um dos grandes focos que a gente busca aqui nesse nosso bate-papo. Sei que você desenvolve um trabalho muito bacana com jovens. Empreendedorismo para jovem. Como é que você vê os jovens empreendendo, principalmente nesse momento pós-pandemia que mudou tudo? Como é que o pessoal está empreendendo ou está só se aventurando, só se arriscando? Olha, Joel, falar de jovens é uma energia muito grande. Eu vou aproveitar para te contar uma coisa que acabou de acontecer. Eu acabo de chegar de um evento pós-pandemia em São Paulo, que foi organizado pelo Mercado Livre. 12 mil pessoas, eu diria 12 mil jovens. Eu cheguei no evento, agora a semana retrasada, em São Paulo, e eu fiquei assustado. Eu poderia dizer que 80% das pessoas lá eram jovens. O evento terminou por volta das 20 horas, e aqueles jovens lá, ávidos por conhecimento, troca de experiência, e é isso que está acontecendo no Brasil hoje, principalmente aí vamos dizer, o pós-pandemia, né? Os jovens procurando uma oportunidade melhor, empreendendo. E esse evento me marcou muito, foi recente. Eu vi aqueles jovens lá participando, correndo de uma palestra para outra, na hora do lanche, falando de negócios. E é muito lindo isso, é muito vibrante, sabe? Então eu voltei com uma energia muito renovada, depois de anos aí sem poder participar de um evento presencial. Então foi maravilhoso, 12 mil pessoas se reunindo para falar de negócios. Você sabe que eu vou te provocar, eu não vou deixar você tão tranquilo assim. Tá bom, beleza, legal, um número bacana, caramba, 12 mil jovens num único evento buscando empreender. Mas de maneira geral, até esses jovens que você viu lá, estão se aventurando ou estão empreendendo de forma consistente, de forma segura, realmente buscando fazer a coisa, seguindo alguns beabás do que se precisa para empreender? Como é que você sente isso? Joel, você é sempre provocador aí nas suas colocações, né? Muito legal essa colocação sua. Na verdade, 12 mil jovens lá, podemos falar aqui da nossa cidade, da nossa região, muita gente empreendendo, porém, sem a mínima condição de chegar em algum lugar. E aí vem a frustração. Muitos estão ficando pelo caminho. Só que isso não gera mídia. Isso não gera notícia. É raro alguém falar das pessoas que ficam pelo caminho. Mas a estatística mostra que mais ou menos algo em torno de 80% fica pelo caminho aí. Eu vou te interromper um minutinho, uma coisinha só para te dar mais subsídio para você continuar falando. Antes de pandemia, né, com o tempo que a gente acompanha a Sebrae, tem esse dado histórico de X%, 80%, que é um número antigo, inclusive, fica no meio do caminho. Eu tenho a impressão que pós-pandemia e com o advento do comércio online, o número de aventureiros, não empreendedores, o número de aventureiros aumentou muito mais e eu não tenho esse número, mas eu acredito que esse número possa ter até aumentado. Divirta-se. Então,
Não tem uma estatística aqui exata para falar, né? Olha, é 80, mas a gente sabe que não é menos de uns 70%. Eu acredito que nós temos, nesse momento, por necessidade ou não, mais aventureiros. E muitas vezes não é o momento. O jovem deveria se preparar um pouco mais. Talvez, ao invés de abrir uma empresa correndo agora e fechar correndo, ele esperasse mais 3, 4, 5 meses, fazendo uma boa pesquisa de mercado, analisando o produto dele, entendendo um pouquinho de precificação. É normal chegar para nós lá na consultoria empresas com seríssimos problemas de lucratividade e precificação. E os jovens vêm nessa, porque a mídia é muito forte nesse sentido. Eu acho bonito esse entusiasmo, mas em alguns momentos meio irresponsável. Pessoas deixando, às vezes, empregos fixos, bons. Era hora de guardar um pouco mais. Vou te dar até um exemplo. Recentemente fui procurado por um jovem. E ele ia abandonar um emprego dele no Outback, né? Naquele momento. Não era o momento. Ele não tinha caixa suficiente ainda para abrir o negócio. Não ia aguentar uma tempestade, um vento forte. Eu orientei ele, segura mais um pouco, guarda mais um pouquinho desse seu salário, continua com uma outra pessoa lá para abrir um negócio. Não vai os dois, era um casal, né? Então, muitas vezes o jovem não tem essa orientação. Eu posso lhe dizer, Joel, se tivesse ido, talvez agora a empresa não estivesse funcionando do jeito que está, né? Falta essa orientação, falta esse estudo. Hoje está faltando leitura, conhecimento, as pessoas se dedicarem um pouco mais, sabe? É raro você ver hoje alguns jovens falando que perdeu a noite. Na nossa época, a gente poderia dizer, na nossa época, mas o conhecimento está aí, as pessoas precisam buscar. Hoje as leituras têm que ser rápidas. É um vídeo de 2 minutos, de 3, tudo é importante, mas tem hora que para o nosso negócio a gente tem que estudar. Tá. E muito, né? Esperar, não é muito irresponsável você falar, esperar 2, 3, 4 meses, se a gente pensar que nós estamos com uma classe média cada vez mais achatada, sem condições financeiras, com um número de pessoas num estádio de sofridão monetária, passando necessidades. Grande parte desses aventureiros não advém justamente da necessidade de não ter até o que botar na mesa. Como esperar 3, 4 meses? Como que você vê isso? Bem, aí nós temos, acho que, vários cenários e várias situações. Em alguns momentos eu posso não ter muito esse tempo, né? Eu tenho que sair vendendo, comprando, revendendo algo que é o mais comum hoje, né? Que é a revenda, que é o varejo de produto ou o varejo de serviço. E sai fazendo. E muitas vezes é sobrevivência. Mas em alguns casos vai ficar ali muitos anos, talvez à mercê de um salário muito pequeno, de um prolabore pequeno, e não vai ter um mínimo de condição de crescer, tá? Mas em alguns casos não vou julgar todo mundo, porque é a necessidade, talvez a única opção que eu tenho, né, é comprar camisa em São Paulo e vender aqui, é prestar um serviço que eu mal sei fazer, né, e vou. Então, existem casos e casos, né? Mas na maioria das vezes o que eu vejo, Joel, é que existe uma necessidade e sem um estudo, sem um preparo do mercado, do produto, do parceiro. Olha uma outra coisa, as escolhas erradas de sócios, né? Que não têm os valores, não têm a energia do negócio. E não é bonito ver, é triste quando eu vejo alguém empreendendo e as coisas dando errado. Hoje foi um dia intenso. Começamos cedo lá no escritório e eu falava para uma pessoa lá ainda, muito cuidado, você vai empreender, vai pegar dinheiro em banco, mas um dia você vai encontrar com essa dívida. E muitas vezes o que sobra depois, sabe o que é? Não sobra, é saúde, é casamento, é relacionamentos acabando por um endividamento, porque depois você não suporta. Ainda esse jovem falou para mim, olha, eu vou repensar. Eu falei, repensa mesmo, você tem que ter responsabilidade com o dinheiro de terceiro. É fácil ir lá no banco, mas o dia que chegar essa dívida para você pagar e o seu negócio não aconteceu, será se você está preparado? Tá? Então, a gente tem que falar desses assuntos. São assuntos importantes antes do jovem empreender. Por outro lado, a gente vê a mídia de maneira geral, ou com segundas intenções ou não, isso é o que menos importa, mas o que a gente vê de fato acontecendo é uma mídia falando assim, vai, empreende. É uma mídia falando assim, vai, se arrisca. Pior, gurus falando, nossa, eu já vi isso, que desespero. Pula do precipício, depois você descobre se você tem paraquedas. Durante o caminho você vai encontrar os caminhos. Já viu isso? Já vi. Tá
Tá, só que tem do lado, tem uma parcela muito grande de mídia, de influenciadores digitais que falam, não, você tem que se arriscar. Não, você pode tudo, você consegue, já viu isso? Sim. E assim, aponta o dedo na sua cara, você consegue. Tenha fé, vai, pula, acredita né? em você. Acredita em você, você pode quebrar uma vez. É uma questão de né? acreditar em você? Olha, eu acho que primeiramente eu tenho que acreditar, né? Mas é muito irresponsável alguns termos desses. E olha que nós não estamos falando aqui para o jovem não empreender. Nós queremos que ele empreenda, que ele abra o negócio dele, mas com responsabilidade, sabendo onde ele está pisando, né? Buscando ajuda. E hoje tem muita ajuda, Joel, gratuita. Muita ajuda gratuita. É fácil, talvez, identificar as boas e as ruins? Não é, mas tem muita ajuda hoje, né? No YouTube, certo? No Instagram, em todas as redes sociais, no próprio Google. E tem muita ajuda. Agora, a gente tem que estimular o jovem a estudar. Você faz 3 perguntas, ele responde uma. Quando você estimula, é normal as pessoas perguntarem para nós, que somos consultores, sobre negócios. Você vai numa reunião da igreja, um parente, é um sobrinho, é um amigo, é um vizinho. É normal e a gente gosta de responder. Mas normalmente você faz 2 perguntas firmes, a conversa termina. Ela não continua. Porque não dá para a gente entregar um conteúdo que quem tem que responder é o empreendedor. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ser responsável, eu vejo muitos empreendedores devolvendo sala sem pagar o aluguel, não conseguindo pagar nem a mesa que comprou, com endividamento altíssimo, e muitos venderam o carro quando não deram alguma garantia, irresponsavelmente. E onde estão esses gurus nessa hora que o sujeito está lá na porta da casa dele? Eu vou devolver sua pergunta em forma de uma outra pergunta. Tá bom, tá cheio de conteúdo no Instagram, YouTube, agora o TikTok está fornecendo bastante conteúdo, verdade. Eu estava te contando. Tá, e como que eu, que estou querendo empreender, sou jovem, estou começando, eu encontro esses caminhos? E em quem que eu sigo? Porque tem um monte de gente falando coisas diferentes. E daí? Qual critério você... Que dica você daria? Tá bom, vai para o Instagram. É uma observação importante. Hoje tem Sebrae que oferece conteúdo de qualidade, verdade, de graça, sim. E o pessoal não vai atrás. Nós vamos falar do mundo digital. Para quem está começando, que dicas você dá para quem está buscando conhecimento nesses canais e para encontrar conhecimentos de forma consistente, segura, séria e não de entusiasmo momentâneo? Olha, primeiramente, eu acho que as pessoas têm que olhar quem está falando, puxar a ficha dessa pessoa, o currículo, saber o que ela fez, qual é a história dela, o que ela criou, o que ela empreendeu, quem são as empresas que ela atende, quem ela já atendeu, e buscar uma prova social, até mesmo ligar, fazer um contato, né? Procurar saber se realmente ajudou, se realmente tem um fato ali, se realmente tem um conteúdo. É fácil? Não é, mas esse é mais um trabalho do empreendedor, de fazer essa pesquisa, olhar o conteúdo de um, comparar com o outro, né? Eu vou te dar um exemplo, que esses dias chegou uma cliente para nós lá no escritório, muito jovem, mas pensa numa menina nova, né? E ela nos surpreendeu, ela nos fez ser melhores lá no escritório. Ela fez todas as perguntas que você possa imaginar para fechar uma consultoria. E os dias se passavam, semanas se passando. Só de atendimento para ela, eu acho que foram 5 ou 6, sem contar o atendimento da minha equipe. Que ótimo, hein? E ela fez muitas perguntas. E no final, eu voltei a falar com ela, porque eu também atuo na área comercial na minha empresa. E ela queria prova social. Eu falei, a prova social está lá no meu Instagram, está lá no nosso site. Eu quero mais. Eu falei, mas como mais? Aí chegou uma hora que eu falei para a equipe, essa cliente que está chegando, ela quer... Toma! Eu gostei. Você estava lá? Acho que você estava lá atrás da porta. Aí eu reuni com a equipe e falei, nós vamos fechar esse contrato. Custe o que custar. Ela está provocando a gente. Aí eu mandei uma lista lá de clientes, mandei o Instagram e, para surpresa minha, dias depois um cliente, nem foi nem o cliente, foi o marketing do cliente, me ligou. Oi, Cláudio, esses dias me chamaram aqui no meu Instagram perguntando de você. Eu falei, ai. E aí, o que você falou? Ela falou, a gente falou o seu trabalho aqui na empresa. E eu falei mais nada, só queria saber. Eu falei, mas perguntou? Ela falou, eu vou te mostrar o print. E ela me mandou o print. E perguntando mesmo. E aí, a consultoria deu resultado? Que resultado? Eu achei isso fantástico, porque até faltava mais prova social, né, no nosso material comercial.
Mas ela mexeu com a gente. Teve um momento que a equipe falou, mas não é o suficiente? Não. Esse jovem empreendedor me chama a atenção. É uma menina de 20 e poucos anos, doida para crescer. Fechamos o contrato com ela. Ela entrou na nossa plataforma. Nos últimos dias foi a pessoa que mais interagiu, e isso eu vibro. E nós vamos dar o melhor para ela. Mas é disso que eu estou dizendo. Ela foi lá e não fechou. Sabe que o ponto... Você tá... antes de buscar as provas. Mas você está falando de um outro assunto que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, com outras palavras, porque eu vou me dar o direito de abordar com outras palavras. O pessoal fala assim, mas Joel, como é que eu coloco o preço no meu serviço? É barato ou é caro? O cliente sempre vai procurar o melhor pelo menor preço. A nós, o nosso foco não pode ser o preço, porque esse cliente que investigou a sua história, que sabe o que você faz ou deixa de fazer, ele vai pagar. Se você atua na área da saúde, sei lá, você é nutricionista, você é fisioterapeuta, você é psicólogo, não sei o que você faz. Né? Qual que é o preço da sua saúde? Não tem preço. Se a pessoa que está comprando os seus serviços, ela vê utilidade e o benefício que ela vai ter, ela paga. Se a pessoa trabalha no ramo da engenharia, ou ele é engenheiro, ou trabalha de vendedor numa casa de material de construção, ou o mestre de obras, não interessa. Se você conseguir mostrar conteúdo, o benefício que ele vai ganhar na construção dele, no sonho da vida dele de ter uma casa própria, ele paga mais. Paga mais, e fica feliz da vida de ter pago. Quem está empreendendo precisa começar a fugir dessa história de achar que tem que vender mais barato que os outros. Não faz isso. Às vezes esse é o primeiro passo para você quebrar. Mais ainda, dependendo do que você oferece de serviço, de produto, você pode até ser pequenininho, você pode até estar começando agora, você pode até ter um dos preços mais caros do mercado, eu vou tirar o caro da história, um dos melhores valores de mercado. Mas se o cliente ganhar em troca e você conseguir mostrar para ele, como você mostrou para essa sua cliente, que ela vai ganhar, ela paga. É um jogo ganha-ganha. Eu não estou cobrando mais de você porque eu estou querendo te explorar. Eu estou te dando aquilo que você precisa para resolver a dor que trouxe você até mim. E isso, Cláudio, não tem preço. Bacana você comentar. Não tem preço. Eu não acho que as coisas são caras. Tem que ver se ela entrega valor. Estamos certos disso? Isso. Ontem que fui ao shopping, comprei essa garrafa. Tá? Já vai fazer propaganda gravada. Eu paguei um preço que eu acho justo. Eu tinha mais barato. Eu tinha no Calçadão, no sábado à tarde. Não vou falar um terço do preço, mas eu tinha por 25% menor. Mas eu não vi valor naquele 25%. E à noite, no shopping, eu comprei no domingo, no sábado eu tinha visto no Calçadão. Eu comprei essa garrafa. Ela é um pouco mais cara, mas ela tem valor. Eu olhei pela pintura, olhei pelo material. Mas você pagou mais caro? Paguei. Vou te dar um outro exemplo que aconteceu nos últimos dias lá na empresa. Nós estamos numa renovação do nosso site. E eu cotei várias empresas para entregar um site para mim. Joel, eu fechei simplesmente numa empresa quase o dobro da média. Mas você fala, Cláudio, você está jogando dinheiro fora? Não. Uma coisa que eu dou valor é no dinheiro. Quase o dobro. Inclusive, eles se parecem muito com você. Bonito. O nome do pessoal é Barbas, né? Eles não são aqui da região. E eu fechei sem vê-los, que eles estão a 400 quilômetros daqui. Você fala, mas como que você me fecha? Porque eu olhei o material deles e fui recomendado por um amigo, e é diferente. O site dos meninos é coisa de gigante, é um monstro o site deles. Eles não fazem nada igual. Aí você fala, mas você pagou mais. Paguei mais, mas não paguei caro. Eles vão entregar valor. Só as reuniões com eles, Joel, já valeu o preço do site. Eles me estimularam muito. Fizeram cada pergunta para mim da minha empresa que eu nunca tinha feito para minha empresa, que inclusive eu estou usando na minha consultoria. Eles entraram para dentro do meu negócio, eu nunca vi isso, eu já tive com eles mais de 6 reuniões para montar o site. Eles não pegaram o meu site e melhoraram. Sabe o que eles falaram para mim? Eu não quero saber do seu site. Eu falei, mas vocês não querem? Não, nós não queremos. Eu falei, mas eu estou te mandando o link. Ele falou, não, nós vamos iniciar um trabalho com você do zero. Adoro. Eles fizeram entrevista comigo, eles fizeram entrevista com a minha diretora de produto, com a minha equipe, que eu tenho um marketing lá na empresa. Aí você fala, você pagou?
Eu vou falar para você que eles não me ouçam, mas está barato o trabalho deles. E hoje eu indiquei para um cliente eles. No meio da consultoria digital, o cliente entrou no site dos caras e vararam para mim e falaram assim, esse cliente falou para mim, lá do Rio de Janeiro, esse cliente meu, falou, cara, eu estou perplexo de ver isso daqui. Que site? Eu falei, sério? Eu falei, eu nem estou te indicando ainda, espera eles me entregarem, só estou falando. Não, amanhã eu vou entrar em contato. Viu o valor? Cláudio, você acabou de falar de algo aí que quando o pessoal quer ver como é fácil convencer esses empreendedores novos que dá para ter um valor diferenciado, eu não vou perguntar a sua idade, mas eu imagino a sua idade, quem está olhando também vai imaginar. Quantas vezes você não saiu de casa para comprar uma calça, por exemplo, pensando assim, olha, eu não vou gastar mais que X reais, mas antes eu vou visitar tantas lojas. E antes de terminar as tantas lojas que você imaginava, você já encontrou a calça pagando até mais do que você imaginava. Muitas vezes. Então para. Você que está começando alguma coisa, para de achar que o cliente... Você não pode olhar os seus produtos ou o seu serviço com os olhos de valor do cliente, mas você tem que olhar com os olhos seus do que você vai entregar, do conteúdo, mais do benefício que você vai entregar, tá? E com relação a estar caro, eu gosto muito de jogar xadrez, e xadrez é legal que você consegue antecipar alguns lances antes de fazer. E com vendas, tem algumas estratégias de vendas que é a mesma coisa. Preço. Se você sabe o que o cliente vai falar, você já se prepara mentalmente, psicologicamente, você se antecipa na resposta. E preço é isso. Só tem 3 coisinhas que fazem cliente dizer que está preso, que está caro. Primeiro, ele não tem noção de valor. E por isso, eu não tenho ideia quanto custa essa garrafa, mas eu imagino que custe tanto. E eu não tenho noção de mercado. E por isso eu acho caro, primeiro. Segundo, eu estou tentando pichinchar mesmo, eu estou falando que está caro só para você dar o primeiro desconto que aparece na sua vista. Assim, cliente, e o empresário já vai dando desconto de graça, fácil. Ou terceiro, ele não conhece os benefícios que você está oferecendo. Não dá para comparar, por exemplo, um serviço de um consultor com uma experiência sua, do que com um consultor que talvez tenha um futuro brilhante pela frente, mas está saindo de uma faculdade agora. Então, ou não tem noção de mercado, ou não sabe o que o produto ou o serviço oferece, ou está tentando pichincha. E nenhum desses dá para aceitar fazer desconto de cara. Correto. E você está tocando num fato aí que é precificação, concorda? Você comparou aí. E fica uma dica aqui, né, para os jovens que nos ouvem aí, que querem empreender, né? Coloca esse item, precificação, antes de empreender. Se ele sabe empreender, busca ajuda nesse sentido. Joel, hoje 80% das empresas que sempre chegaram na minha consultoria têm problema de precificação, não sabem precificar. Inclusive é uma das especialidades nossas. Mas você vê empresa de 10 anos que ainda tem problemas seríssimos com precificação. Então, mais uma dica para o jovem aí. Mas eu queria aproveitar aqui para falar algo. Se a gente fica falando aqui em preço alto, qual que é o extremo de cobrar um valor alto? É não cobrar nada. E eu gosto dessa etapa. E eu conhecendo o Joel, tenho certeza que não é diferente. Eu fui procurado durante a pandemia por um empresário, ele me ligou, ele me pediu ajuda. Ele falou, Cláudio César, eu estou com R$1 no meu caixa. E não é um empresário pequenininho, não do varejo. E eu acreditei que aquele jovem falava muito sério. Ele falou assim, eu não sei o que fazer. Isso era no meio da pandemia, ali no início da pandemia, 15 dias depois. Você não sabe o que está minha loja parada. Eu sentia que ele estava chorando, só não estava vendo. Ele falou assim para mim, eu conheço o teu trabalho. Eu já comprei teu trabalho um dia. Mas eu não tenho condição de te pagar. Aí, nem pensei. Falei, eu vou até você e a gente vai bater um papo. Fui lá, fiz as consultorias ali necessárias, ele prestou toda a atenção do mundo, sugou tudo que você pudesse imaginar, aplicou, e meses depois eu encontrei com ele, ele me fez uma devolutiva, ele me convidou para ir num evento, para mim poder aparecer. E ele, graças a Deus, está muito bem hoje. Mas eu queria contar 2 coisas importantes, que as nossas empresas, ela tem esse lado humano. Nós somos seres humanos, temos que ajudar, e nós temos que levar isso para as empresas. As empresas precisam.
contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Mas eu gosto de contar algo também que é o outro lado. Eu fui procurado recentemente por uma pessoa que voltou para o mercado de trabalho e queria mais uma vez uma consultoria, mas não tinha condição de pagar. Eu sempre gosto de dar uma tarefa. E de cada 3 que vem lá, que eu dou as tarefas, quase 3 não voltam. Diferente desse caso. Eu pedi então para mim fazer alguns trabalhos e me devolvesse em uma semana. É só você dar o trabalho e não voltou. Eu pedi uma descrição do produto, eu pedi uma organização de agenda, eu pedi os objetivos a curto, médio e longo prazo, porque nós íamos entregar por 2 meses, 3 meses, 2 consultorias, 3, não sei quantos, mas nós íamos ajudar. Mas eu gosto de contar isso porque os jovens precisam buscar ajuda, mas muitos chegam até nós e não querem fazer esperando varinha de condão. Olha, eu não dou sequência. Começa um trabalho, o empresário, ou CNPJ, ou CPF, pessoa física, e a pessoa de cara fala assim, o que você vai fazer para mudar? Não, espera um pouquinho, o que nós vamos fazer? Porque se a empresa ou se a pessoa achar que eu vou fazer, eu não pego, por um monte de razão, Primeiro que o negócio não é meu. Se é o seu negócio, eu preciso entender o seu negócio para te ajudar a prosperar, ajudar você a encontrar os caminhos. Não adianta eu identificar o caminho ou trilhar o caminho sozinho por você, porque a hora que eu sair, você vai quebrar. Então, as tarefas de casa, para mim, são obrigatórias. Tem missão a ser cumprida. Não sei o quanto você conhece de coaching, mas no coaching, as sessões de uma hora, mais ou menos, cada sessão, o mais importante do processo de coaching não é a sessão, é o que acontece entre uma sessão e outra, onde a gente identifica as estratégias, identifica os caminhos a seguir e define os planos de ação, e os planos de ação a serem cumpridos durante a semana. Porque se a pessoa não fizer os planos de ação, a gente pode definir as melhores estratégias do mundo, a gente pode encontrar os melhores caminhos do mundo. Se não tiver a prática, não tiver a tarefa que você está fazendo, não vai acontecer. Eu prefiro não pegar do que a pessoa se frustrar depois. Porque quando é para pegar, e aí eu sei que nesse ponto você é igualzinho a eu, arregaça as mangas, amigo, a gente vai dar as mãos e a gente vai junto até o final. Sim. Junto. Muito bem. Eu não vou trilhar por você. Na realidade, esse trabalho, seja o meu, o seu, de quantos consultores existem excelentes consultores na região, no Brasil, consultoria não faz acontecer. Você falou muito bem. Quem faz a transformação do conhecimento da empresa é o empresário. Nós somos um canal de levar conhecimento, tecnologia, know-how, informação, mas a transformação acontece quando o empresário quer. Eu sempre falo lá no... Desculpa, eu vou te interromper. Vamos lá. Beleza. Tá. E eu vou voltar de novo naquela história dos 12 mil jovens. Bacana. Não somos nós que fazemos acontecer, nós ajudamos, estou tentando repetir até com as mesmas palavras. Legal. Não somos nós que fazemos acontecer, nós ajudamos com o nosso caminho, com o nosso conhecimento a encontrar os caminhos. Repetir direitinho? Mais ou menos isso? Exato. Tá. Você tem um currículo de uma pancada de empresa aí que eu sei. Quantos... Vamos lá, tentar fazer um percentual, eu sei que é chutômetro, de 0 a 10, 0 a 100, como você preferir. Quantos estão a fim de trilhar esse caminho? Quantos estão a fim de arregaçar as mangas de verdade? Ou não usa consultor ou quem quer que seja como pretexto para falar assim, eu até tentei, mas não deu certo. Poucos. É menos da metade disso. Não vou... Eu chutaria muito menos da metade. O que as pessoas querem não existe. Elas querem uma fórmula secreta, algo milagroso. Aperta o botão. Eu sei que muitos negócios hoje estão dando muito certo, principalmente no mundo virtual. Você monta uma loja virtual, dá muito certo. Mas quantas ficam pelo caminho? Esse negócio milagroso, muita gente quer, mas poucas pessoas estão dispostas mesmo a arregaçar a manga. Lá na consultoria, a gente pega muito no pé do empresário. A gente cobra, liga, manda chamado, e quando ele não atende, nós ligamos no WhatsApp dele, do telefone dele. Precisaria? Não. Ele foi lá buscar ajuda, ele está precisando. Mas é a nossa metodologia, estimular. Né? O ideal é que não... Mas tem alguns que nos surpreendem, é o inverso. Ele que cutuca lá na porta da consultoria. Não, ótimo. Eu chego lá, a gente tem um trabalho digital hoje,
Então eu chego de manhã, abro a plataforma, eu já sei mais ou menos os chamados que eu vou ter amanhã. A gente tem esse sentimento, mas a maioria não é ávido por essa transformação, por esse conhecimento. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu esses dias numa igreja próxima a nós aqui em Araçatuba. Eles trouxeram um coach lá para dar uma palestra, né? E foram milhares de inscrições lá, mas as pessoas para assistirem tiveram que chegar. Teve gente que chegou 8 horas da manhã na fila para entrar 2 horas da tarde. A minha esposa, inclusive, foi. E ela perguntou-me, será que é bom? Eu falei, não sei. Vai lá, assiste, aplica um pouco na tua vida, traz conhecimento para mim, eu fico aqui com as crianças. E ela me contou que tinha gente que chegou 8 horas da manhã. Eu queria conhecer essas pessoas. E foi um evento maravilhoso lá, houve uma palestra, né? Nem conheço essa pessoa, mas eu falei, vai. Mas eu não conheço. Eu falei, vai. Logicamente, antes pegamos lá no Instagram dele, olhamos a quantidade de horas, de estudo. Eu falei, vai. O máximo que pode acontecer é você ter ido lá, no outro dia, esquece tudo que ele falou, e ela está aplicando. Até tinha um outro parente junto que foi, e a gente foi comer uma pizza depois à noite, a gente ficou falando, só a conversa ali já valeu. Mas eu fico impressionado dos dois lados, as pessoas que chegaram às 8 da manhã e as pessoas que não se inscreveram, que não foram, era de graça, e muita gente precisava estar lá, mas uma cidade de 200 mil habitantes, Araçatuba, eu acho que deve ter tido lá algo em torno de 1.500 pessoas, né? Mas tem o outro lado bonito, né? Porque tem gente que chegou 8 horas da manhã na fila para sentar na primeira carteira, primeira fileira ali para ouvir alguém que veio de fora, de graça. Então tem também, né, Joel? Mas essas pessoas ávidas por conhecimento, né? Esse de graça é um capítulo à parte. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ter o carrão do ano, todo mundo quer ter uma bela casa, todo mundo quer ver sua empresa crescer. E a coisa não é tão simples assim. E essa história dessa pandemia e pós-pandemia, onde o online tem muita gente voando, eu espero muito mesmo que essas pessoas ou empresas que estão voando, que começaram agora, que elas encontrem o caminho do empreendedorismo, não das vendas. Não das vendas. Bacana. Que elas se capacitem, que ela entenda um pouquinho de fluxo de caixa, que ela entenda um pouquinho de precificação, que ela entenda um pouquinho de gestão, porque esse boom, não as vendas online, mas esse boom de crescer rápido no mundo virtual, é até a próxima vírgula. O mundo virtual vai explodir muito ainda, a expansão dele é inimaginável. Inclusive, você que não assistiu, conheça os nossos pods anteriores, que fala muito sobre essas tendências. Só que esse empresário que ainda está conseguindo sucesso, que ainda está vendendo muito, mas ainda não se capacitou, é questão de tempo. Ainda dá tempo, sempre dá tempo, sempre dá tempo, sempre dá tempo. Mas não fica deitado em berço esplêndido, que não vai acontecer. Muito bacana isso que você está falando. E tem um outro lado também do conhecimento, né, que não existe essa mágica. Você falou uma coisa bacana aqui, que eu vou levar isso para refletir. Tem o pessoal que está procurando vendas e o pessoal que está procurando empreender. Hoje se fala muito em vender. A que custo? Mas vender é uma etapa importante. É uma das etapas. Né? Aí você falou em fluxo de caixa, em gestão de pessoas. Só para citar alguns. Sim, em medir resultados. Joel, quer ver uma coisa? Você gosta de esporte. Você é um palmeirense, se eu estou certo. 2. Tem mundial. Nós temos mundial, só não foi reconhecer. Temos. Vamos lá. Você já imaginou assistindo um jogo, sem saber o placar? Vamos imaginar? Você lá no Allianz Parque ou na sua TV, assistindo um jogo, aí eu te pergunto, Joel, quanto está o jogo? Cláudio, não sei, olha que lindo, agora a bola está com o Dudu. Estou sentindo que nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando, mas Joel, quanto está o jogo? Não sei. Você já imaginou? Joel, a maioria das empresas não sabem o placar do jogo. Eu estou falando de empresas que faturam 30, 50, 100, 150, 250 mil, R$1 milhão, não sabe o placar do jogo. Não me surpreende. Você imagina isso? Não me surpreende. É normal eu receber novos clientes e eu pergunto, qual o seu lucro?
Aí o cliente fala assim, né? Esse cliente está chegando, meu lucro nunca uma resposta objetiva. Qual o seu custo fixo, 10%. qual o seu custo variável, não tem a mínima Mas eu ideia gosto muito de do que é pegar isso. pelo lucro, né? Eu tive recentemente, isso faz alguns meses, uma empresa que faturava algo em torno de 150 mil. Qual é o seu lucro? Aí o empresário falou, 20%. Eu falei, 20% de lucro? Dificilmente ele procura consultoria. Ele procura o inverso. Aí tá bom, 20% de lucro, 150 mil, nós estamos falando 30 mil mês. Num ano, eu estou falando em 360 mil. Aí no final ele terminou me falando do endividamento dele. Aí eu já perguntei, peraí, me conta uma coisa, esse endividamento é porque você gasta demais na vida pessoal? Ele falou, não, eu não tiro um centavo da empresa. Eu falei, então me explica uma coisa, como é que você tem um endividamento alto desse com um lucro tão bom assim? Aí começa a explicar. No final eu falei, olha, você vai me desculpar, mas você não sabe o seu lucro, o seu endividamento não fecha com as contas, então o senhor não sabe o placar do jogo. Aí ele me virou e falou assim, eu nunca parei para pensar nisso. Que judiação. E uma das etapas do meu trabalho lá é medir o placar. As pessoas não sabem o placar do jogo. O que é o placar? É o resultado, é o fluxo de caixa. Você começa a falar em métricas, pouquíssimas empresas têm métricas. Eu tenho comigo lá um escritório de advocacia. Eu atendo o varejo de produto e de serviço. Você imagina um escritório de advocacia com métricas de vendas, de marketing, de pessoas, não é bonito de ver? E a advogada fala para mim, mas meus amigos não têm não. Que bom. Hã? Joel, falar de gestão, de administração, de empreendedorismo, de jovens, e por que eu citei jovens? Deixa eu justificar, né? A maioria dos meus clientes são jovens. E eu tenho um prazer imenso, eu fui professor universitário durante 20 anos, então tá no sangue, tá na vibe aqui, né? Educar, e principalmente jovens, né? Mas eu queria falar para você que eu estou falando de jovens de 20 a 70 anos, tá? Só corrigindo aqui, porque eu tenho jovens lá no nosso portfólio de 50 anos com espírito de 20 e tem uns de 30 com espírito de 40 ou 50, né? Então, jovens, para mim, ele varia de 20 a 70 anos. Cláudio, você falou das métricas, da necessidade de você mensurar e, a partir das mensurações, tomar decisões. Não sei se você compartilha dessa experiência. Eu, pelo menos, pode até ser coincidência, mas onde eu mais encontro resistência nas mensurações é no departamento de vendas. Na hora burocrática de definir, puxar dados com o cliente, identificar. Não tem metas. E as metas, quando tem, são chutômetros. Bota 10% a mais que o ano anterior. Espera um pouquinho. Eu estou estudando bastante essa parte online agora. Cara, você consegue saber o dia da semana que o determinado público está mais presente. Você consegue saber a hora que ele acessa mais o computador. Você consegue saber a especialidade tal, que horas que ele está. E em função disso, você direciona todos os seus esforços de marketing, de vendas, de publicidade, de anúncio, de impulsionamento, de postagem. Mas isso tudo é mensurações. Se a gente está caminhando para um mundo cada vez mais digital e você ignora essas métricas, isso é gestão. E é uma gestão muito focada no pessoal de vendas. E o pessoal de vendas, normalmente, e aí é uma característica comportamental do vendedor, e é uma coisa que a gente tem que salientar. Vendedor tem mais que tá assim, ó, arregaçando as mangas, correndo atrás, tentando... Legal, essa é uma parte fundamental. Mas essa parte burocrática, né? Quem conhece um pouco de DISC sabe o que eu estou falando do C, do DISC, essa parte burocrática dos controles, das análises, do levantamento de dados e se basear em dados para tomar decisão, é uma coisa que não te deixa simplesmente voando. Eu estou caminhando naquele norte porque eu sei que eu estou caminhando. Não é achômetro, não é chutômetro, não vai ter mais espaço para achômetro e chutômetro. Corretíssimo. As pessoas não gostam de ser controladas, né? Não gostam de ser controladas, não gostam de controlar processos. E você falou algo importante. Quando você tem as métricas, você sabe o horário que a pessoa entra nas redes sociais. Fazer, né? E você sabe o que fazer. Se é às 18, você vai postar às 18. Se é às 19, você vai trabalhar com o público às 19. Se é às 21, você não tem que estar lá às 9 da manhã.
Não é isso? Mas quem te dá essa informação? Não são as métricas? Não, e aí eu tô usando como referência o mundo digital. Sim. Por usar isso no mundo físico, é mas a mesma coisa. Mas você perde muito dinheiro tudo. hoje, em tudo. Mas vamos falar da área comercial, principalmente uma galera mais antiga. Aí você começa a controlar quantas visitas, quais foram as visitas, quilômetro rodado, a cada gasto, quantos que entram, quantos vendem. Que sai, taxa de conversão. Etária, oxa. Eu falei de taxa de conversão esses dias com uma Ticket empresa. Médio. E te juro, a empresa perguntou, está no mercado há mais de 20 anos. Eu não meço taxa de conversão. Eu falei, peraí, quantas pessoas entram no seu estabelecimento? Não sei. Eu falei, peraí, quantas são convertidas? Das lojas que trabalham conosco, a maioria nós já temos taxa de conversão. Mas se eu tenho uma taxa de conversão de 30%, ela é boa ou ruim? Eu sempre vou dizer que ela é ruim, porque eu posso melhorar. Olha que bom que é 30%, se o mercado está convertendo 50%. Mas de novo, chovendo no molhado, e aliás, nunca é demais chover nesse molhado. Você só vai saber se é bom ou se ruim, porque se você tiver os controles, e a partir do momento que você tem os controles, você sabe aonde, por quê, como, quando você... vai mudar, por que vai mudar, como vai mudar, quando vai mudar. Não é achômetro, não tem mais espaço para achômetro, não tem mais espaço. Imagina você medir num varejo a quantidade de pessoas que entram e a quantidade de pessoas que compram. Olha que informação. Beleza. Vamos imaginar que entrou 300 pessoas da sua loja no dia. Você converteu 100, você converteu 33,3%. Olha que estudo que dá isso para a minha área comercial. Eu tenho 200 pessoas que não entraram. Talvez alguém já diga, mas ela entrou para Goiaba. Não existe Goiaba. Existe alguém que não converteu. E aí eu posso medir por vendedor. O Joel converteu 25, o Cláudio 18. Então, o benchmark meu passa a ser o do Joel. Eu preciso chegar em 25. O Joel em 35. Eu tive um caso recente semana passada. Dentro de uma empresa, a gente chegou à conclusão que eu não preciso mais trazer clientes. Chegam muitos orçamentos nessa empresa. Muitos orçamentos. Algo em torno, se eu pudesse comparar aqui, 1 milhão de orçamentos, a empresa fecha 300 mil. Então, o cliente chega, mas ele não fecha. Eu poderia dar uma primeira desculpa, mas o meu preço é maior, qualquer outra coisa. Mas eu quero saber quem estudou. Aí o dono da empresa, ele é o diretor comercial, ele vai agora estudar esse mercado, ele vai pegar esses 600, 700 mil, estou falando números aqui simbólicos, e ele vai pegar, agora ele vai ter que colocar na mesa, esse não fechou por preço, esse por frete, mas qual que foi atendimento? Será se o outro... E os percentuais de cada uma dessas áreas. Eu falei para você que eu estou me metendo a besta nos tempos para cá. Eu tenho estudado um pouquinho desse mundo digital. Você conhece bem, hein? Não. Desse mundo digital eu estou aprendendo muito ainda. Mas é uma coisa doida assim, olha. Eu descobri, por exemplo, que o meu público no mundo digital, acho que nem você imagina isso, é 66% feminino. Feminino? Eu não imaginava. Olha que informação não, mas boa. olha que doido. Então o pessoal fala, isso os nossos avós falavam, quem não aparece não vende. Você tem que aparecer em algum lugar, né? E hoje o caminho que mais aparece, que mais te dá visibilidade é o mundo digital, não que seja uma regra. E aí esse pessoal que não sabe para onde atirar, joga dinheiro no mundo digital. Tá bom, pera um pouquinho, tá, mas é homem ou mulher? É qual faixa etária? Qual que é a faixa de renda? Quais assuntos esse público seu gostam, além de se interessar pelo seu assunto, o que ele faz nas áreas de lazer? E hoje você consegue pesquisar tudo isso. E você tendo essas informações, você não vai gastar dinheiro com impulsionamento por gastar. E tem gente gastando por gastar, aliás, a maioria está gastando por gastar. E me metendo a besta, que você não queira vender pela internet. Hoje está na moda você fazer funk, né, para começar uma carreira de funk, fazer dancinha no TikTok e virar influencer digital. Beleza, você não quer vender um produto ou serviço, mas você quer seguir uma dessas frentes, tá? Que não deixa de ser um serviço também. Tá bom, você quer ser influencer digital? Eu não sei o que você vai influenciar as pessoas a quê? A ensinar a amamentar, a fazer churrasco, a desenvolver produto de limpeza, eu não sei o que é, qual que vai ser a sua área de influencer, mas até para isso, qual que é o seu público? Qual que é a faixa etária? Você já escutou isso também. Mas eu vendo para todo mundo que entrar no meu estabelecimento. Beleza, legal, tem que fazer isso mesmo. Mas qual que é o seu público-alvo? Aquele que responde por 80% das suas vendas. Qual que é a faixa etária que responde por 80% das suas vendas? Qual que é o grau de escolaridade que responde por 80% das suas vendas? Você tendo
filtrando essas informações, você joga o seu anúncio, ou a sua propaganda, ou a sua presença no colo de quem realmente compra seu produto. Você não gasta esforço, você não gasta energia, você não gasta tempo, o tempo é precioso. Ah, mas todo mundo é meu cliente. Não. Todo mundo que quiser comprar é seu cliente. Mas você tem um alvo. Qual que é? A maioria não sabe. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Não é. Você imagina você estar com um problema no pulmão e procurar um médico que é especialidade. Olha, eu atendo dedão pulmão, do pé. atendo dedão, eu também sou neuro. Como é que é a tia Joana? Não é a tia Joana, é a mãe Joana. A mãe Joana te traz a pessoa amada em 3 dias. Mas também cura frieira, cura câncer, cura pneumonia, não é assim? A mãe Joana... E a gente podia falar de algo hoje que é nichar, né? Acabamos de não falar. Lógico que todo mundo pode comprar o nosso produto, mas a quem realmente nós vamos? Hoje se fala muito em especialista. Não é que está na moda. Hoje nós somos muito exigentes. Seja num médico, num consultor, num dentista, numa escola para os nossos filhos, num corte de cabelo, na compra de uma roupa. Então é muito importante entender o meu mercado, né? Eu tive uma época, eu confesso para você, que eu atendia todo mundo. Hoje eu não atendo todo mundo. Hoje eu não atendo todas as empresas. Porque hoje o mercado exige muito mais do que exigiu de nós há 10, 5, 7 anos. A maneira que nós vendemos nossos produtos hoje é muito diferente de como nós vendíamos. Hoje existe uma coisa que eu acho muito bacana, a gente vem desenvolvendo com as empresas lá na consultoria, que é o processo de vendas. E isso não está na moda, isso é necessário. E não é fácil definir um processo de vendas que dá certo. Mas é importante colocar no papel qual é o meu processo de vendas. Quando o cliente fala qual é a resposta que eu tenho? E por onde eu começo? E se começa a falar isso hoje na área comercial, é necessário. Mas muita gente não está gostando. Não gosta. Eu tenho definido o processo de vendas, né, com várias empresas. Está dando muito trabalho, mas está dando muito resultado. Eu adoro o processo de vendas. Dando muito resultado. Sabe o que é legal? E isso, o processo de vendas... Você queria te interromper, me desculpa, mas esse é uma das paixões minhas. Vendas é uma das minhas paixões. É tão eficiente você fazer processo em vendas que depois é uma coisa que não termina nunca, porque depois que você define o processo, você consegue, com as métricas bem feitinhas, saber qual canal que está te dando mais resultado. É o presencial, é por telefone, é por online. Né? Tá, então beleza, é o telefone, tá? Sim. Tá, em média... As ligações eficientes que estão dando resultados, elas estão durando quanto tempo? Sei lá, duram 8 minutos. Se você tem vendedor que está levando 12 minutos, alguma coisa na estratégia dele ele está fazendo errado. Então, vamos ver as métricas para ver qual parte da estratégia dele não está sendo tão eficiente e define processo e método em cima disso. Isso é uma maravilha, dá resultado em cima de resultado. Eu acho muito bacana a gente estar falando de processo de venda, a gente fala de padronização de processo, analisa as métricas, foca, com menos pessoas você vende mais. Eu estava numa empresa esses dias e o dono reclamava de vendas, reclamava muito de vendas, não chega, está difícil, Eu sempre falo para os meus clientes, se ganhar A ou B na eleição, se você não fatura R$1 milhão, meu amigo, a responsabilidade é sua. Independente de quem assumir o governo no ano que vem, se você não fatura R$1 milhão, eu vou dizer para você, o impacto é seu. Não põe a culpa no governo, mas eu quero voltar nesse caso. Né? Aí eu pedi para ele recolher o celular dos vendedores, porque é o celular corporativo. Aí ele recolheu. Eu falei, me dá um aqui. Aí eu peguei. Um atendimento péssimo, 2 péssimo, 3 ruim, 4 ruim. Falei, peraí, essa cliente está esperando aqui o orçamento faz 3 dias. Ele falou, peraí. Eu falei, calma. Se você não gerencia a tua empresa, não põe a culpa no mercado, não. O cliente está chegando. Aí eu falei, então vamos com calma. Calma. Vou quebrar, não vai quebrar nada. O problema não é a tua vendedora. Qual a última vez que você treinou a tua equipe a vender e definiu um processo de atendimento no WhatsApp? Eu tive lá no Mercado Livre e lá eu ouvi o seguinte, um cliente não pode esperar mais do que 5 minutos um atendimento no WhatsApp. Quantas vezes você já não ficou esperando um atendimento e quantas vezes não te devolveram, Joel? Não te retornaram. E as pessoas não terminam a conversa. Se eu estou conversando com o Joel, eu tenho que terminar a conversa. Joel, eu vou verificar o orçamento para você, em até 2 horas estou te devolvendo, isso não está errado.
O ideal é que seja em 5 minutos, mas eu estou finalizando a conversa. Quantas vezes eu não fico no vácuo para marcar um corte de cabelo, para comprar alguma coisa, a pessoa te chama, mas não termina. Quer dizer, você vai terminar no tempo dela ou no seu tempo? O que é o cliente ali? Então, o mercado hoje, na área comercial, tem muito, Joel, mas tem Cláudio, muito a evoluir. Sabe que a gente conversando aqui, eu estava pensando, eu já vou o nome da chamada para esse podcast vai ser alta performance. Bacana, porque tudo que nós estamos falando é alta performance. Não dá para se conformar com boas performances. Olha, de cada 10 clientes eu vendo para... Espera um pouquinho. Tem margem para buscar melhoria? Então tem que buscar essa margem de melhoria. Já atingimos aquela margem que a gente buscava. Qual que é a próxima margem? Hoje é altíssima performance o tempo todo. Tá? Nosso tempo está terminando, Cláudio. Eu gostaria que não. E tem conversa, hein, filho? Eu já, mais para frente, eu vou chamar você num próximo momento para a gente fazer o segundo tempo disso. Muito honrado. Eu gostaria que você pegasse a palavra para fazer suas considerações finais e deixasse uma mensagem, o que você quiser deixar para as pessoas que participaram desse bate-papo com a gente. Legal. Primeiramente, quero agradecer aqui essa participação aqui. O Joel ficou, para mim, fantástico. Não esperava. Eu também achei. Confesso para você que eu estou muito feliz de ter participado muito aqui feliz com também, você, né? Estou muito feliz. Eu quero deixar uma palavra a todos aí que nos ouvem, né? Uma palavra de encorajamento. O entusiasmo para nós existe. Eu entusiasmo as pessoas, quero que vocês empreendam, mas empreendam com responsabilidade, com estudo, não só com vontade. Com vontade não vamos chegar lá, é com vontade também. Estamos aqui, né? Finalizando. Muito obrigado. Muito prazer. Adorei. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo pro pessoal aqui. E fico à disposição dos ouvintes, quando precisarem, pode nos chamar. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast. Abraço.